Bom dia, querido irmão, querida irmã. Respire fundo comigo neste momento. Sinta o ar puro da manhã enchendo seus pulmões, carregando consigo a esperança de um novo dia que o Senhor preparou especialmente para você. Neste instante sagrado, enquanto o mundo ainda desperta lentamente, você escolheu estar aqui, na presença do Todo-Poderoso. Que bela decisão! Imagine que uma suave melodia celestial envolve este nosso encontro matinal, como se os anjos entoassem um cântico de louvor que apenas corações dispostos à oração podem ouvir. Deixe que todo o peso da noite passada escoe de seus ombros. Aqueles pensamentos que teimam em rodopiar na mente, as preocupações que parecem urgentes demais, os planos que gritam por sua atenção. Tudo isso pode esperar. Por alguns minutos preciosos, você não precisa carregar nada além da certeza de que está seguro nos braços do Pai. Feche os olhos, se for possível, e permita que seu coração se aquiete como um lago sereno nas primeiras horas da aurora. Deus está aqui. Ele esperou por este momento tanto quanto você. Não há pressa, não há cobrança, não há julgamento. Há apenas o amor infinito de um pai que deseja falar com seu filho, ouvir seu coração e derramar sobre você as águas vivas de sua presença. Nesta manhã, vamos meditar juntos sobre uma promessa linda que o Senhor deixou em sua palavra através do profeta Jeremias. Uma promessa sobre confiança, sobre raízes profundas e sobre frutos que nunca cessam. Prepare seu coração para receber esta palavra, como terra boa que recebe a semente. O Espírito Santo está aqui para fazer germinar em sua vida tudo aquilo que Deus quer plantar hoje. Venha, meu amado irmão, minha querida irmã. Venha exatamente como você está, com suas alegrias e tristezas, com suas vitórias e derrotas, com suas certezas e dúvidas. Venha e se recolha na presença daquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, vamos abrir nossos corações para receber uma palavra poderosa que o Senhor nos deixou através do profeta Jeremias. Escute com atenção estas palavras que carregam vida e esperança. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receará quando vier o calor, mas a sua folha ficará verde. E no ano da sequidão não se angustiará, nem deixará de dar fruto. Jeremias 17, 7, 8. Que imagem linda o Senhor nos apresenta. Visualize comigo esta árvore majestosa, plantada estrategicamente junto às águas correntes. Não foi um acaso que ela cresceu ali. Alguém com sabedoria a plantou no lugar certo, no momento certo, sabendo exatamente do que ela precisaria para florescer. Você percebe, querido irmão, que esta árvore não foi plantada no deserto, nem em solo árido? Ela foi cuidadosamente posicionada junto ao ribeiro, onde suas raízes poderiam se estender, mergulhar fundo e encontrar a fonte que nunca seca. Esta é a figura perfeita de uma vida que escolheu confiar no Senhor. Quando confiamos verdadeiramente em Deus, quando fazemos dele nossa esperança genuína, algo sobrenatural acontece em nosso interior. É como se raízes invisíveis começassem a crescer, se aprofundando cada vez mais na fonte inesgotável do amor divino. Essas raízes não são apenas superficiais, tocando apenas a terra úmida da superfície. Não, elas se estendem, mergulham, exploram as profundezas até encontrarem as águas vivas que correm nas profundezas. E aqui está um detalhe maravilhoso. Esta árvore não receará quando vier o calor. Pense nisso. Haverá calor sim. Haverá tempestades, ventos fortes, estações difíceis. Mas a árvore não temerá, porque sua fonte de vida não depende das circunstâncias ao redor. Sua folhagem permanecerá verde, viçosa, cheia de vida, mesmo quando outras árvores ao redor começarem a murchar. No ano da sequidão, e sabemos que estes anos chegam na vida de todos nós, esta árvore não se angustiará. Enquanto outros se desesperam com a escassez, ela permanece serena, porque suas raízes tocaram as águas que nunca cessam. E o mais lindo de tudo, ela não deixará de dar fruto. Mesmo na adversidade,
ela continuará produzindo vida, oferecendo sombra, alimentando outros. Esta manhã, o Senhor quer que você entenda. Ele deseja ser sua fonte permanente de vida. Ele quer que suas raízes espirituais se aprofundem tanto em seu amor, que nenhuma circunstância externa consiga secar sua alma ou fazer você parar de frutificar. Agora, querido irmão, querida irmã, vamos juntos abrir nosso coração diante do trono da graça. É hora de entregar ao Senhor tudo aquilo que carregamos, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que tentamos controlar com nossas próprias forças. Pai amado, Senhor da nossa vida, aqui estamos nesta manhã, reconhecendo que somos como crianças pequenas que precisam de Tua orientação a cada passo. Entregamos a Ti todos os nossos planos para este dia. Aquela reunião importante que nos deixa nervosos, aquela decisão difícil que precisa ser tomada, aquela conversa que foi adiada por tanto tempo. Colocamos tudo em Tuas mãos. Confessamos, Senhor, que muitas vezes tentamos ser nossa própria fonte de segurança. Corremos atrás de aprovações humanas como se fossem água no deserto. Nos apoiamos em nossa inteligência, em nossos recursos, em nossos relacionamentos, esquecendo que Tu és a fonte verdadeira de tudo o que precisamos. Perdoa-nos por esta tendência de confiar mais em braço de carne do que em Teu braço poderoso. Entregamos a Ti aqueles pensamentos que insistem em nos perturbar logo nas primeiras horas da manhã. Aquela ansiedade sobre o futuro que parece tão incerto. Aquele medo de não conseguir cumprir todas as responsabilidades que temos. Senhor, queremos aprender a estender nossas raízes mais fundo em Ti, para que nossa paz não dependa de circunstâncias favoráveis, mas da certeza inabalável de que Tu estás conosco. Reconhecemos nossas limitações humanas, Pai. Reconhecemos que nossa sabedoria é pequena diante dos mistérios da vida, que nossa força falha quando os ventos ficam mais fortes, que nosso amor é imperfeito e nossas motivações nem sempre são puras, mas também reconhecemos que Tu conheces cada fraqueza nossa e ainda assim nos amas com amor eterno. Entregamos a Ti nossos relacionamentos familiares, aquela tensão que existe em casa, aquela dificuldade de comunicação que parece intransponível, aquela mágoa que ainda dói no peito. Queremos que Tu sejas a fonte de amor através de nós, para que nossos frutos de paciência e perdão não dependam do comportamento dos outros, mas da água viva que flui de Ti para nós. Senhor, entregamos também nossos sonhos e nossos medos sobre o futuro. Às vezes temos medo de sonhar alto demais. Outras vezes temos medo de que nossos sonhos não se realizem. Mas Tu nos ensinas que o bendito é aquele que confia em Ti e faz de Ti sua esperança. Então escolhemos neste momento fazer de Ti nossa esperança verdadeira, independente de como as circunstâncias se desenrolarão. Pai, como crianças que se refugiam no colo do Pai após um dia difícil, nós nos refugiamos em Ti nesta manhã. Entregamos nossas forças e nossas fraquezas, nossos acertos e nossos erros, nossa alegria e nossa tristeza. Queremos ser como aquela árvore que não precisa se angustiar no ano da sequidão, porque suas raízes tocaram a fonte que nunca seca. Senhor, neste momento de quietude, nossos olhos se abrem para enxergar Tua presença nos detalhes mais simples desta manhã. Tu estás na brisa suave que move as cortinas. Tu estás na luz dourada que começa a pintar o horizonte. Tu estás no canto dos pássaros que anunciam um novo dia que jamais existiu antes. Como é maravilhoso perceber que Tu não habitas apenas nos grandes momentos da vida, mas também nos pequenos milagres cotidianos que muitas vezes passam despercebidos. Tu estás no primeiro gole de água fresca que matará nossa sede. Tu estás no abraço carinhoso que receberemos de alguém querido. Tu estás na palavra amiga que chegará no momento exato em que precisarmos ouvir. Senhor, reconhecemos Tua fidelidade que se renova a cada manhã. Como um jardineiro cuidadoso que rega suas plantas todos os dias, Tu tens regado nossa alma com pequenos gestos de amor e cuidado. Às vezes é através de uma música que toca nosso coração. Outras vezes é através de um versículo que salta das páginas da Bíblia e fala diretamente conosco.
Outras vezes é através de um sorriso inesperado de um estranho na rua. Tu estás presente em nossa rotina aparentemente comum. Quando preparamos o café da manhã, tu estás ali, lembrando-nos que tu és o pão vivo que desceu do céu. Quando escovamos os dentes e nos olhamos no espelho, tu estás ali, sussurrando que somos tua obra-prima, criados à tua imagem e semelhança. Quando escolhemos as roupas para vestir, tu estás ali, nos revestindo com tua justiça e tua proteção. Pai, tu estás nas conversas que teremos hoje, nas palavras que falaremos. Tu podes colocar vida e esperança. Nas palavras que ouviremos, tu podes trazer exatamente a orientação que nossa alma precisa. Tu estás nos encontros casuais que, na verdade, não são casuais coisa nenhuma, mas orquestrados por tuas mãos amorosas. Reconhecemos que tu estás cuidando de nós como aquele que planta uma árvore no lugar perfeito. Tu conheces exatamente de quanta luz solar precisamos, de quanta água necessitamos, de quanto vento podemos suportar para crescermos fortes. Mesmo quando não entendemos por que certas situações acontecem, confiamos que tuas mãos estão nos posicionando sempre junto às águas vivas. Senhor, tu estás na família que nos deste, mesmo com todas as suas imperfeições. Tu estás no trabalho que fazemos, mesmo quando parece repetitivo ou desafiador. Tu estás nos desafios que enfrentamos, usando-os como exercícios espirituais para fortalecer nossas raízes de fé. Tu estás nas alegrias que experimentamos, lembrando-nos de que todo dom perfeito vem de ti, até mesmo nos momentos de silêncio, quando parece que nada está acontecendo. Tu estás trabalhando em nós como a seiva que corre invisível pelos galhos da árvore, levando vida e nutrição para cada folha, para cada fruto que ainda vai nascer. Tua presença é constante, tua fidelidade é inabalável, teu amor por nós nunca falha. Pai amado, nosso coração transborda de gratidão nesta manhã abençoada. Como não agradecer por mais um dia que tu nos concedes? Como não louvar teu nome por esta oportunidade única de viver, de amar, de servir, de crescer em tua graça? Obrigado, Senhor, pelo milagre simples e extraordinário de acordar, por nossos olhos que se abrem e podem contemplar tua criação, por nossos pulmões que se enchem do ar puro que tu nos dás gratuitamente, por nosso coração que bate em ritmo constante, lembrando-nos a cada pulsação que nossa vida está em tuas mãos. Gratidão pela cama quentinha onde repousamos durante a noite, pelo teto que nos protegeu das intempéries, pela paz que nos permitiu descansar enquanto tu, que nunca dorme nem cochila, velava por nós como um pastor carinhoso cuida de suas ovelhas. Que privilégio saber que fomos guardados por tua mão poderosa durante todas as horas em que estivemos vulneráveis. Obrigado pela família que nos cerca, Senhor, pelos laços que nos unem, pelas risadas que compartilhamos, até mesmo pelas discussões que nos ajudam a crescer em paciência e perdão. Gratidão por cada pessoa que tu colocaste em nosso caminho, desde aqueles que amamos profundamente, até aqueles que nos desafiam a amadurecer espiritualmente. Pai, somos gratos pela oportunidade de trabalhar, de usar os talentos que tu nos deste para contribuir com algo positivo no mundo. Seja nosso trabalho simples ou complexo, remunerado ou voluntário, reconhecemos que é uma bênção poder ser úteis, poder fazer diferença na vida de outras pessoas, poder participar de teu projeto de amor e cuidado pela humanidade. Gratidão pelas pequenas alegrias que temperam nossos dias, pelo sabor da primeira xícara de café que aquecerá nossa garganta daqui a pouco, pelo cheiro de comida caseira que nos fará lembrar do amor maternal, pelas flores que desabrocham nos jardins anunciando que tu fazes todas as coisas belas a seu tempo, até mesmo pelo ar-condicionado no calor ou pelo cobertor no frio, detalhes que muitas vezes esquecemos de agradecer, mas que são presentes teus. Senhor, obrigado pelas lições que aprendemos ontem, pelos erros que nos ensinaram humildade, pelas vitórias que nos lembraram que tu és a fonte de toda conquista. Gratidão por cada pessoa que cruzou nosso caminho yesterday, cada sorriso que recebemos, cada palavra gentil que ouvimos, cada oportunidade que tivemos de ser luz
em meio às trevas. Como aquela árvore junto às águas que produz frutos em sua estação, queremos que nossa gratidão seja frutífera, Pai. Que nossa ação de graças não fique apenas em palavras, mas se transforme em atitudes de generosidade, em gestos de amor, em disposição para ajudar quem precisa. Que possamos ser canais de bênção para outros, assim como Tu és fonte constante de bênçãos para nós. Obrigado por este momento sagrado de oração, Senhor, por podermos nos comunicar contigo como filhos conversam com um Pai amoroso. Gratidão por Tua palavra que é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Obrigado por Jesus, que tornou possível este acesso livre e confiante à Tua presença. Gratidão pelo Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ensina a orar como convém. Pai, enquanto meditamos nesta promessa de Jeremias sobre aqueles que confiam em Ti, lembramos de tantos homens e mulheres de fé que viveram esta realidade em suas próprias jornadas. Eles nos ensinam, através de seus testemunhos, como é possível ser como árvores plantadas junto às águas, mesmo em meio às maiores adversidades. Pensamos em José, Senhor, aquele jovem que foi arrancado brutalmente de sua terra natal e levado como escravo para o Egito. Que sequidão terrível ele experimentou. Traído pelos próprios irmãos, vendido como mercadoria, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão. Mas suas raízes estavam fincadas profundamente em Ti, Senhor. Por isso, mesmo no ano da sequidão mais cruel, ele não se angustiou. Sua folha permaneceu verde através da integridade, e ele não deixou de dar frutos de perdão, de sabedoria, de liderança justa que salvaria não apenas o Egito, mas sua própria família da fome. José nos ensina que ser plantado junto às águas não significa ausência de tempestades, mas significa ter uma fonte interior de vida que as tempestades não conseguem tocar. Ele provou que quando nossa esperança é o Senhor, podemos florescer até mesmo em solo estrangeiro, até mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar secando. Lembramos também de Ruth, Senhor, aquela moabita que poderia ter escolhido o caminho mais fácil, voltando para sua terra e seus deuses quando ficou viúva. Mas ela escolheu estender suas raízes em direção ao Deus de Israel, dizendo a Noemi: "O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo." Que bela decisão de confiar em Ti mesmo sem conhecer completamente Teus caminhos. E como Tu recompensaste sua confiança, Senhor. Ruth se tornou como árvore frutífera na linhagem do Messias. Mesmo sendo estrangeira, mesmo sendo pobre, mesmo enfrentando incertezas sobre o futuro, ela não deixou de dar frutos de lealdade, de trabalho árduo, de caráter íntegro. Suas raízes tocaram as águas do Teu favor, e ela floresceu de maneira que jamais poderia imaginar. Ruth nos ensina que nunca é tarde para plantar nossas raízes junto às Tuas águas. Não importa nossa origem, nosso passado, ou quão difíceis sejam as circunstâncias presentes. Quando escolhemos confiar em Ti e fazer de Ti nossa esperança, Tu podes transformar nossa história de maneira maravilhosa. E como esquecer de Davi, Senhor, o pastor de ovelhas que se tornou rei? Quantas vezes ele experimentou o calor escaldante da perseguição de Saul? Quantos anos de sequidão ele passou fugindo, se escondendo em cavernas, sendo caçado como um animal selvagem? Mas suas raízes estavam profundamente fincadas em Ti, e por isso ele podia cantar mesmo na escuridão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Davi nos mostra que uma árvore plantada junto às águas não é aquela que nunca enfrenta tempestades, mas aquela que permanece de pé durante as tempestades. Mesmo quando teve que fugir de seu próprio filho Absalão, mesmo quando seus erros trouxeram consequências dolorosas, Davi nunca parou de produzir frutos de adoração, de arrependimento genuíno, de confiança inabalável em Tua misericórdia. Estes heróis da fé nos ensinam, Pai, que a promessa de Jeremias não é teoria, mas realidade vivida por aqueles que escolhem confiar em Ti de todo o coração. Senhor, depois de contemplar estes exemplos maravilhosos de fé, nosso coração se enche de desejo de viver da mesma forma.
Clamamos a Ti nesta manhã, por direção divina para cada passo que daremos hoje. Tu conheces as encruzilhadas que encontraremos, as decisões que precisaremos tomar, as palavras que deveremos falar ou calar. Pai, concede-nos sabedoria sobrenatural, que nossas raízes estejam tão profundas em Ti que, quando as situações complexas surgirem, nossa primeira reação seja buscar Teu rosto, não nossa própria compreensão limitada. Queremos ser como aquela árvore que não se abala com o calor das circunstâncias difíceis, porque está conectada com a fonte de toda a sabedoria. Senhor, pedimos por transformação genuína do nosso caráter. Sabemos que ainda há áreas em nossa vida que não refletem completamente Tua natureza santa. Há momentos em que nossa paciência é pequena demais, em que nosso amor é condicional demais, em que nossa fé é frágil demais. Transforma-nos, Pai, que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, brote naturalmente em nós como frutos de uma árvore saudável. Purifica nossos motivos, Senhor. Às vezes fazemos as coisas certas pelas razões erradas. Às vezes buscamos reconhecimento humano em vez de Tua aprovação. Às vezes agimos por obrigação em vez de amor genuíno. Limpa nosso coração como água pura limpa um riacho, para que nossas ações fluam de um lugar sincero e transparente. Pai, protege-nos das distrações que podem nos afastar de Ti. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de vozes que competem pela nossa atenção. Protege-nos da sedução do materialismo que promete satisfação, mas deixa a alma vazia. Guarda-nos da pressa excessiva que nos impede de ouvir Tua voz suave e delicada. Livra-nos da comparação com outros que rouba nossa paz e contentamento. Senhor, pedimos proteção específica contra os ataques espirituais que tentam secar nossa alma. Sabemos que o inimigo de nossas almas vem como ladrão para roubar, matar e destruir. Ele quer nos afastar da fonte de águas vivas, quer nos convencer de que podemos viver por nós mesmos. Mas nós nos escondemos debaixo da sombra de Tuas asas. Cobrimos nossa família, nossos sonhos, nossos relacionamentos com o sangue precioso de Jesus. Dá-nos discernimento espiritual, Pai, para reconhecer quando pensamentos que não vêm de Ti tentam se estabelecer em nossa mente. Ajuda-nos a rejeitar imediatamente tudo aquilo que não está alinhado com Tua verdade. Que nossa mente seja como um jardim bem cuidado, onde apenas sementes de vida e esperança podem crescer. Senhor, pedimos que nos uses como instrumentos de Tua paz, onde há conflito, de Tua luz, onde há escuridão, de Tua esperança, onde há desespero. Queremos ser árvores que não apenas recebem vida das águas, mas que oferecem sombra refrescante para os viajantes cansados que passam por nosso caminho. Que nossa vida seja um testemunho vivo de que é possível confiar em Ti em todas as circunstâncias. Pai bondoso, agora nosso coração se expande para além de nossas próprias necessidades e intercedemos por aqueles que Tu colocaste em nossa vida e por nossa comunidade mais ampla. Assim como uma árvore saudável produz frutos que alimentam outros, queremos que nossa oração seja frutífera em benefício daqueles ao nosso redor. Lembramos diante de Ti, Senhor, daqueles que estão enfrentando problemas de saúde neste momento. Pessoas queridas que lutam contra doenças que parecem maiores do que suas forças. Idosos que sentem o peso dos anos. Crianças que nasceram com desafios especiais. Que eles possam experimentar a realidade de serem árvores plantadas junto às águas da Tua cura e do Teu consolo. Quando a dor física trouxer o calor escaldante do sofrimento, que sua fé permaneça verde e viçosa. Oramos pelas famílias de nossa comunidade, Senhor. Por casais que atravessam momentos de tensão e incompreensão, que precisam redescobrir o amor que um dia os uniu. Por pais que se sentem perdidos tentando educar filhos em um mundo tão complexo. Por filhos que se rebelam e parecem se afastar dos valores que lhes foram ensinados. Que cada lar seja como um pequeno jardim, onde árvores de diferentes idades crescem juntas, compartilhando as mesmas águas da graça e do perdão. Pai, intercedemos especialmente pelos jovens de nossa geração. Eles enfrentam pressões que gerações anteriores mal podem imaginar.
redes sociais que criam comparações cruéis, ofertas de prazeres que prometem felicidade instantânea, mas deixam a alma mais vazia ainda, incertezas sobre o futuro profissional e pessoal que geram ansiedade profunda. Senhor, que estes jovens descubram cedo na vida onde estão as águas verdadeiras, que suas raízes se aprofundem em Ti, antes que as tempestades da vida adulta cheguem com força total. Oramos por nossos governantes, desde os líderes locais até aqueles que tomam decisões que afetam nossa nação inteira. Senhor, Tu estabeleces autoridades para que haja ordem e justiça. Concede sabedoria sobrenatural àqueles que têm o poder de criar leis e políticas. Que eles busquem o bem comum acima de interesses pessoais. Que sejam como árvores plantadas junto às águas da justiça, produzindo frutos de decisões que protegem os vulneráveis e promovem a dignidade humana. Pai, lembramos dos professores, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, todos aqueles que dedicam suas vidas ao serviço de outros. Muitas vezes, eles se sentem sobrecarregados, desvalorizados, cansados. Renova suas forças como águas frescas renovam uma árvore sedenta. Que eles não se angustiem no ano da sequidão de recursos ou reconhecimento, mas que continuem produzindo frutos de dedicação e excelência, porque sabem que Tu vês cada gesto de amor. Senhor, oramos por nossa igreja, o corpo de Cristo espalhado por todo o mundo, por pastores que pregam Tua palavra com fidelidade mesmo quando a mensagem não é popular, por missionários que deixaram conforto e segurança para levar o Evangelho a lugares onde ainda não foi anunciado, por irmãos que servem silenciosamente nos bastidores, limpando templos, cuidando de crianças, visitando enfermos. Que toda a igreja seja como um bosque de árvores saudáveis, cada uma contribuindo para a beleza e a força do conjunto. Intercedemos pelos perdidos, Pai, por aqueles que ainda não experimentaram o privilégio de ter suas raízes plantadas junto às águas vivas, por corações endurecidos pelo sofrimento, por mentes confusas pela sabedoria humana que se opõe à Tua verdade, por almas cansadas de procurar sentido em fontes que não podem satisfazer. Usa-nos como instrumentos para atraí-los à fonte verdadeira de vida. Senhor, enquanto esta manhã abençoada vai chegando ao fim, nosso coração se enche de um desejo profundo e sincero de crescer espiritualmente a cada dia que passa. Não queremos ser árvores estagnadas, satisfeitas apenas por não terem morrido. Queremos ser árvores em constante crescimento, sempre estendendo nossas raízes mais profundamente em Ti, sempre produzindo frutos mais abundantes e saborosos. Pai, comprometemo-nos a cultivar uma vida de oração consistente. Sabemos que a oração é como o processo silencioso pelo qual as raízes absorvem água, essencial, constante, muitas vezes invisível aos olhos externos, mas absolutamente vital para a vida espiritual saudável. Ajuda-nos a não ver a oração apenas como uma obrigação religiosa, mas como o prazer de uma criança que conversa intimamente com seu Pai amoroso. Comprometemo-nos também com o estudo regular de Tua palavra. Que a Bíblia não seja apenas um livro que consultamos em momentos de crise, mas nossa fonte diária de nutrição espiritual. Como uma árvore precisa dos minerais do solo para crescer forte, nossa alma precisa da verdade de Tua palavra para se desenvolver em maturidade e sabedoria. Dá-nos fome crescente de conhecer mais sobre Ti através das Escrituras. Senhor, queremos viver em obediência alegre aos Teus mandamentos, não por medo de castigo, mas por amor genuíno e confiança em Tua bondade. Ajuda-nos a entender que Tuas leis são como as leis naturais que regem o crescimento das plantas. Não são restrições arbitrárias, mas princípios que garantem vida abundante e crescimento saudável. Comprometemo-nos a cultivar os frutos do Espírito em nossa vida cotidiana. Queremos que o amor flua através de nós de forma cada vez mais natural e generosa. Que nossa alegria não dependa de circunstâncias favoráveis, mas brote da certeza de nossa identidade como filhos amados. Que nossa paz se torne tão profunda que outros a percebam e se sintam atraídos a conhecer sua fonte. Pai, queremos desenvolver a longanimidade que não se irrita facilmente com as falhas alheias,
a benignidade que sempre procura o bem dos outros, a bondade que se manifesta em ações práticas de amor. Que nossa fidelidade seja inabalável como a de uma árvore que permanece no mesmo lugar, oferecendo sombra consistente, independente da estação do ano. Comprometemo-nos a buscar a mansidão, não a fraqueza, mas a força sob controle, como um rio poderoso que flui serenamente porque conhece bem seu leito, e que desenvolvamos domínio próprio em todas as áreas, nas palavras que falamos, nos pensamentos que permitimos habitar nossa mente, nos desejos que escolhemos alimentar. Senhor, queremos ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Muitas vezes ele nos fala através de impressões suaves, de portas que se abrem ou se fecham, de oportunidades de serviço que aparecem em nosso caminho. Dá-nos ouvidos espirituais apurados para reconhecer Tua orientação e coragem para obedecê-la, mesmo quando não entendermos completamente Teus propósitos. Comprometemo-nos a ser mordomos fiéis de tudo o que Tu nos confiaste: tempo, dinheiro, talentos, relacionamentos, oportunidades. Queremos usar cada recurso de forma que honre a Ti e beneficie outros. Que nossa vida seja como uma árvore frutífera que não guarda os frutos apenas para si, mas os oferece generosamente para alimentar quem tem fome. Pai amado, chegamos ao final desta jornada devocional matinal, com corações renovados e espíritos fortalecidos. Como é maravilhoso começar o dia na Tua presença, bebendo das águas vivas que nunca se esgotam, sentindo nossas raízes espirituais se aprofundarem ainda mais no solo fértil do Teu amor infinito. Saímos deste momento de oração carregando conosco a certeza inabalável de que somos benditos, porque escolhemos confiar em Ti e fazer de Ti nossa esperança verdadeira. Não importa o que este dia reserva para nós, reuniões desafiadoras, conversas difíceis, tarefas que parecem maiores do que nossas forças, ou até mesmo pequenas irritações cotidianas, como aquela árvore plantada estrategicamente junto às águas, não receberemos quando vier o calor das circunstâncias adversas. Declaramos pela fé que nossa folha permanecerá verde, mesmo quando outros ao nosso redor começarem a murchar sob a pressão. Nosso verdor não vem da ausência de dificuldades, mas da fonte inesgotável de vida que flui continuamente de Ti para nós. Nossa força não está em nossa capacidade humana, mas na seiva divina que corre através de nossa vida espiritual. E se este dia trouxer sequidão, se os recursos faltarem, se as pessoas decepcionarem, se os planos não saírem como esperado, não nos angustiaremos. Nossa segurança não está nas circunstâncias externas, mas na realidade eterna de que Tu és nosso Pai amoroso, nosso protetor fiel, nossa fonte que nunca seca. Mais do que isso, declaramos que não deixaremos de dar fruto. Independente da estação que estivermos atravessando, queremos continuar produzindo frutos de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que nossa vida seja sempre frutífera para a glória do Teu nome e para o benefício daqueles que estão ao nosso redor. Senhor, abençoa este dia que está começando. Que cada passo que dermos seja guiado por Ti. Que cada palavra que falarmos seja temperada com graça. Que cada decisão que tomarmos reflita Tua sabedoria. Que cada encontro que tivermos seja uma oportunidade de mostrar Teu amor através de nós. Abençoa nossa família com harmonia e compreensão mútua. Abençoa nosso trabalho com propósito e excelência. Abençoa nossos relacionamentos com sinceridade e perdão. Abençoa nossa saúde física, emocional e espiritual. Que sejamos instrumentos de Tua bênção onde quer que formos. Pai, encorajamos cada pessoa que participou desta oração a compartilhar esta experiência com outros. Assim como uma árvore saudável produz sementes que podem se transformar em novas árvores, que nossa vida devocional inspire outros a também plantarem suas raízes junto às águas vivas da Tua presença. Que este momento de oração não termine aqui, mas se estenda ao longo do dia, através de pequenos momentos de gratidão,
de respirações conscientes da Tua presença, de atitudes que refletem nossa identidade como filhos amados. Que nossa comunidade de fé seja fortalecida quando compartilhamos uns com os outros as maravilhas que Tu fazes em nossa vida. Em nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, selamos esta oração e declaramos que este dia será abençoado porque Tu és conosco. Que Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes. Que Tua alegria seja nossa força. Que Teu amor seja nossa motivação para tudo o que fizermos. Amém e amém. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.